Fala, nação, mais um vídeo aqui no canal, trazendo a grande vitória do nosso Mengão aí por 3-1 diante do Internacional no Beira-Rio. Vamos estar trazendo aí a matéria do Globo Esporte aí, completa da vitória, da grande vitória que manteve o Mengão na liderança e segue o líder, né? Mengão líder do Campeonato Brasileiro. Vamos estar também trazendo aí a matéria do SBT Esporte Rio, também falando dessa grande vitória do Mengão. Também vamos falar um pouquinho de mercado da bola, que tem reforço ainda para chegar no nosso Mengão. Nação, Mengão cada vez mais ficando mais forte, se reforçando e tendo aí um patrocinador, um novo patrocinador aí que vai estampar sua marca na camisa do Mengão. Nação, antes de começar esse vídeo, eu peço aquela moral, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder nada e deixando o seu like, porque o seu like é muito importante. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E o Flamengo, hein? Segue firme na liderança do Brasileirão, foi lá no Beira-Rio, fez 3-1 no Internacional, com autoridade. Será que foi uma prévia do que vem aí na quarta-feira? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Gol! Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Olha ele aí! Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. É mais um! Felipe, não existe mesmo, né? Mas esse primeiro tempo ficou pertinho do ideal, hein? O Flamengo amassou o Inter desde o primeiro minuto. Jogou bem o toque de cabeça! Aos 6, já fez 1-0. Pedro letal como sempre, aproveitando o toque esperto do Varela. Do jeito que a bola chegou, firme e forte bateu o Pedro, vence o goleiro Antony. E a avalanche rubro-negra seguiu. Tira do marcador, rola mais atrás, entrada da grande área para Saúl. O segundo gol era só questão de tempo. O Inter jogou a bola na área, a zaga tirou e ela caiu no pé do Arrascaeta. Ele só precisou de 2 toques para botar o Samuel Lino para correr. Lino arrastou a marcação, esperou o Arrasca chegar. E aí foi só mais um toque para achar o Pedro. Arrascaeta encontra Pedro na área e lá dentro o Flamengo é mortal. Um contra-ataque perfeito com a assinatura do camisa 10 e o carimbo do camisa 9. 2-0 Flamengo dentro do Beira-Rio aos 12 minutos. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Diferente, né, dos outros jogos, acho que a gente conseguiu concluir mais em finalização as jogadas que a gente criava no ataque. O terceiro quase saiu nesse lance acrobático do Léo Pereira. Léo Pereira girou na trave! Verdade que era o Inter reserva. De olho no jogo de quarta-feira, de novo contra o Flamengo pela Libertadores. Mas o Felipe Luiz não quis nem saber. Depois do baile do primeiro tempo, o Flamengo continuou em cima no segundo. A Arrascaeta ficou pertinho de deixar o dele. Mas se não teve gol, teve mais assistência. Plata ampliou a vantagem para 3-0. Plata dominou, bateu no canto! 100ª assistência do Arrascaeta pelo Flamengo. O homem é ídolo demais. Até na torcida do Inter tinha gente querendo a camisa dele, ó. E não foi só o Arrasca que brilhou no meio-campo, não, hein? Baita atuação do Jorginho e do Saúl, que foi titular pela primeira vez. O Saúl fez um grande jogo, principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Elevou bastante o nível da equipe. Com a vitória garantida, Felipe rodou o elenco. Danilo e De La Cruz voltaram depois de um mês fora por lesão. E nos acréscimos teve um golzinho do Inter. Borré, 3-1. Nada que atrapalhasse o domingo do líder do Brasileirão, que volta ao Beira-Rio na quarta-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Olha, fácil não é, mas jogando assim é meio caminho andado. Bom, Flamengo Internacional você vai ver ao vivo aqui na Globo, quarta-feira, depois de Vale Tudo. Com esses 2 gols contra o Internacional, Pedro chegou a 145 pelo Flamengo. Entrou então na lista dos 10 maiores artilheiros do clube, né? Faltam 12 gols então para chegar ali no Gabigol, 59 para chegar no Romário e o maior artilheiro da parada é o Zico.
lá na frente, 508 gols. Até onde o Pedro pode chegar? Vamos lá. Vene Casagrande, o Flamengo venceu o Inter e se isolou na liderança do Brasileirão. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta eu quero saber os destaques. Tá feliz, Vene? Destaques? Acho que não dá pra contar nas duas mãos, não. Pedrosa, rodou Usa o as duas, VT. eu tenho usado bastante as duas. Após essa boa cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Ortiz cabeceia por cima. Mas o camisa 10 estava inspirado e após lançamento dele, Varela de cabeça deixa para Pedro estufar as redes e colocar o Flamengo na frente. Agora foi a vez de Arrasca deixar para Saul, que leva perigo nessa bola. O rubro-negro era quem comandava o jogo. Samuel Lino sai em contra-ataque e, mais uma vez, Arrascaeta dá o passe para Pedro ampliar. 2-0 Flamengo. É o 7º gol dele no Brasileirão. O time da Gávea tinha liberdade na partida e quase que o zagueiro Léo Pereira faz mais um de bicicleta, mas a bola explode na trave. O Inter teve essa chance com Cleiton Sampaio de cabeça. E depois, Rossi que faz essa grande defesa. Segundo tempo, o Colorado assusta e o goleiro do Flamengo se estica todo para salvar. O camisa 10 do rubro-negro ainda perde esse gol, mas se ele não marcava, ajudava os companheiros. E dá esse passe para a Plata sair em arrancada e fazer o 3º do Flamengo. O Colorado ainda buscou o resultado e teve essa bola de Alan Rodrigues que parou na trave de Rossi. Já no final, Bernabé consegue diminuir para o Inter. O lance ainda chega a ir para o VAR, que confirma o gol. Final Flamengo 3, Inter 1. Olha, ai, vocês são insuportáveis os dois hoje. Eu não sei que... Eu quase meti um atestado hoje, tá? Eu tô com um problema aqui, Vene. Qual é o problema? Me mandaram uma mensagem assim: Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Olha assim, você tá maluco? Você tá maluco? Pode ou não pode, Vene? Ó, jogando junto ou não, quem vai ficar com dor de cabeça é o adversário. Quando um joga, o adversário sofre. Lá no Beira-Rio. Quando o outro joga, o adversário sofre. Quando os dois jogam, o adversário sofre. Gostou do seu Mengão, Vene Casagrande? Olha, não tem como não gostar, né, Fernandinha Maia? De verdade, foi uma grande partida e eu vejo muita gente, entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saul como volante ao lado do Jorginho. Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho, mas o Saul, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele ao lado do Jorginho, ele fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção. A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características, isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Felipe Luiz, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o 3º gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que influencia. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado.
Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, ô Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Vene já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Felipe Luiz é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso. Mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Para mim foi a melhor notícia para a torcida do Flamengo, um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal, e o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Vene. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Eu não posso deixar de mencionar a partida da Arrascaeta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Ele chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde 2019. É um número assustador. E ele participou ontem dos 3 gols do Flamengo. Nos 3 gols ele está lá participando. Inclusive, num dos gols do Pedro, a achada que ele dá no Pedro é algo assim, magnífico. Foi o que a gente falou do Coutinho. Quando o Coutinho vai bem, o Vasco vai bem. Quando a Arrascaeta vai bem, dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, porque se ele estiver inspirado, ele faz o que ele fez ontem. Porque é assustadora a partida dele. E olha, nem estamos falando de um Arrascaeta que está no auge fisicamente, que eu acho que o auge fisicamente dele foi em 2019, que a gente pôde ver aquele Arrascaeta no modo Prime. Mas o que ele está fazendo esse ano é digno de bater palma. É a melhor temporada dele nos últimos 3 anos. Sem dúvida alguma, mesmo assim, mesmo sendo um cara em 2 temporadas fisicamente irregular, ele sempre, há 6 anos, ele é o ponto de luz. Isso é muito grande, né? 100 assistências em 6 anos é muita coisa. Continuando aqui, Nação, com as últimas informações do nosso Flamengo. O Flamengo que hoje anunciou o patrocinador master do clube. O Mengão anunciou a Betano como sua parceira aí para poder estar estampando a sua marca na camisa rubro-negra. E segundo informações do Globoesporte.com, a Betano venceu a concorrência para ser a nova patrocinadora master do Flamengo. O rubro-negro encerrou um vínculo com a Pixbet na quarta-feira, acertou o novo patrocínio na sexta-feira e anunciou o acordo hoje, nesta segunda-feira. O contrato ainda terá que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo nesta terça-feira, no caso amanhã, né? Porém, o vínculo com a casa de aposta será de 3 anos e 4 meses, começando a partir de setembro de 2025 e renderá ao Flamengo a maior patrocínio master do clube. Os valores superam, na verdade, o maior patrocínio master do país, né? Os valores superam os 250 milhões por temporada, além de bonificações. Para quem pergunta de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. Flamengo com venda de jogadores, com patrocínio, o Flamengo cada vez ficando mais forte ainda para poder estar investindo em novos jogadores e conquistando bastante título, né? Vamos falar também um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, que o Flamengo ainda continua em busca de reforços. O Flamengo que mira ainda um atacante e ainda tenta a contratação de Valentim Castellanos, né? O jogador que é atacante da Lazio aí, ele quer vir para o Flamengo, entendeu? Ele quer vir para o Flamengo, porém a Lazio está dificultando a saída do jogador. No amistoso recente agora que a Lazio fez,
o jogador chegou a ser expulso, cara. Chegou a ser expulso aqui, ó. A equipe italiana realizou, no caso a Lazio, realizou um amistoso contra o Atromitos, da Grécia, e acabou vencendo pelo placar de 2-0. No entanto, houve uma confusão generalizada e o alvo do Mengão, né, o atacante, foi expulso. O atacante argentino acabou trocando agressões com o zagueiro Mansur da equipe adversária e levou cartão vermelho. A informação do jornalista Fabrício Lopes dá conta que a briga continuou no vestiário e a polícia precisou intervir. É complicada a situação do atacante, né? Segundo informações vindas da Itália, Castellanos não está com a cabeça boa por conta da frustração de não ser liberado pela Lazio para vir jogar no Flamengo, né? E acabou tendo atitudes fortes, mesmo que de maneira consciente. Resta agora saber qual será as medidas cabíveis aí pela Lazio, né? Se manterá o jogador que não está com a cabeça no clube, né? Que está querendo sair, e ele aceitou a proposta do Mengão. Bom, eu vou dar uma opinião aqui que eu não conheço muito bem esse atacante. Eu cheguei a ver alguns lances dele, alguns vídeos dele, né? Parece ser um bom atacante, um bom jogador. Mas deixa aí nos comentários aí o que você acha, Nação, sobre essa possível contratação. Não é um jogador barato, miraria ali no valor de 25 a 30 milhões de euros, né? É bastante grana para a contratação de um atacante. Porém, se chegar para poder resolver o problema do Flamengo ali de gols, né? Até que o Pedro ontem, né, marcou 2 gols, voltou a marcar. O último jogo que ele tinha marcado foi contra o Fluminense e voltou a balançar as redes, né? Eu confio muito também no Pedro, porém tem que ter um jogador à altura ali para quando o Pedro não puder jogar, né? Mas deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha do atacante Valentim Castellanos. Nação, encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá aquela moral e se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o like, que o like nos ajuda bastante. Valeu? A qualquer momento eu tô de volta, valeu, tamo junto.